Ó meu Senhor, o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Não há nada nesse mundo que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés, Senhor. Por favor, salva-me. Olá a todos. Mais um dia de live. Eu não vou falar muito hoje. Eu só quero que vocês saibam que eu estou fazendo esforço para fazer essa live hoje. Perceberam? Se algum momento eu tiver que interromper, continuamos amanhã às 6h33 com o nosso compromisso, ok? Não se esqueçam de dar o like. Não se esqueçam de compartilhar para que mais e mais pessoas possam ter acesso. Ontem eu estava me lembrando da diferença entre você conhecer alguém que tem essa experiência. Proporcionalmente, na quantidade de pessoas, de seres humanos nesse mundo, é um número pequeno, mas são milhões de pessoas, não milhares. E exatamente por eu ter acesso a como você receber esse conhecimento, a como você ter essa experiência, a te indicar o caminho correto. E não só, quando eu falo indicar o caminho correto, eu não estou falando siga nessa direção, não, eu estou falando sério. Eu sei quem são as pessoas, onde elas estão, qual é o caminho para que vocês as encontrem e para aprender a meditar. É nesse sentido que eu falo. Bom, como vocês veem, eu estou tendo que fazer um esforço e vou fazer esse esforço. Esse conhecimento, essa experiência interior, em si mesmo, ela é muito simples. Você se volta para dentro. E dentro de você existe algo como se fosse um portal. Dentro de você existe uma passagem muito simples entre aquilo que é mortal e aquilo que é imortal, entre o que é finito e o que é infinito. Estou com dificuldade de segurar isso. E aquilo que é finito, todos nós conhecemos. São os elementos que voltam ao pó. Tudo, na verdade, volta à sua origem. E eu sei que um dia, tudo isso que foi criado, esse pó que volta ao pó, esses elementos que voltam aos elementos, pelo menos essa é a história contada pelos profetas. Um dia todos esses
elementos e vão voltar para a sua origem. Mas enquanto eles estão sendo mantidos como criaturas, enquanto o universo está aí denso, ele tem um propósito. E é que cada criatura dessa viva seu tempo, cumprindo assim a glória desse Criador, cumprindo assim a beleza de sua forma. Cada documentário que você assiste, cada espécie que existe, são magníficas. Cada uma com sua beleza, particularidade, perfeição. E nós muitos mestres falaram que nós somos aquilo que é chamada coroa da criação. Eu me lembro uma época na minha vida que eu achava que coroa da criação era por causa da capacidade criativa do homem. Porque os animais, eles existiam com suas próprias capacidades e não criavam igual o ser humano cria. O ser humano olha um peixe que anda sob a água, que respira lá embaixo. E ele copia isso. Ele cria seus navios, seus submarinos, e ele faz o que os peixes fazem. Ele olha os animais que entram por dentro da terra, as formigas, os cupins na madeira, mas esses animais que cavocam, todos esses animais que cavam e vivem embaixo da terra. E o ser humano olha isso, suas construções embaixo da terra. E o ser humano copia isso. Ele cria suas máquinas. E essas máquinas perfuram. E ele constrói túneis, e ele constrói o que chamamos de metrô e tantas coisas, tantas estruturas. O ser humano constrói pontes. E ele constrói asas para voar como os pássaros. Ele cria todas as tecnologias, o rádio, o telefone, a televisão e todos os meios mais modernos. Hoje se implantam chips dentro do cérebro das pessoas, para que usando esse chip, uma pessoa possa movimentar um braço mecânico, uma perna mecânica, uma visão, uma audição. Tantas coisas o ser humano cria. E eu sempre achei, que era por causa disso que ele era o máximo. Ele era a coroa da criação, por causa de sua capacidade criativa. Ele cria as artes, as músicas, imita os pássaros que cantam. A beleza que o ser humano faz e contribui nesse mundo é fantástica.
E eu sempre achei que era por causa disso, que o ser humano era o top. Até que eu descobri, até que eu ouvi o mestre dizer: não. O ser humano é a coroa da criação, porque ele é o único que pode se tornar um com Deus. Ele é o único que pode descobrir o que ele é, em essência. Ele é o único que pode descobrir a essência. Ele é o único que pode viver uma vida de santo, uma vida de yogi, uma vida de iluminado, uma vida de sábio, uma vida de profeta. Ele é o único que pode realizar que ele é um com Deus. Ele é o único que pode fazer esse caminho. Ele é o único que pode receber o batismo do Espírito Santo. E esse não é um batismo simbólico. Não é um batismo da água. É o batismo da água da vida. É o batismo da luz do Espírito. E tudo começa com a graça de um mestre. É assim que começa esse caminho. O mestre vem e começa a dizer para esse ser humano: você pode. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu posso batizá-los, não no batismo da água, mas no batismo da água viva. Porque Deus é água viva. O homem que beber da água desse mundo volta a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, o infinito líquido, a água viva, será para sempre conhecida por ele. E ele nunca mais precisará novamente matar sua sede. Porque já estará dentro de seu ventre, já estará dentro de si mesmo, o local onde ele vai encontrá-la. O reino dos céus está dentro de você. E o reino dos céus é onde vive a luz. É onde vive a essência, é onde vive Deus. Nós temos um acesso para dentro. E esse acesso é revelado por o Mestre. E essa revelação, essa iniciação, esse batismo, ele acontece um dia em nossas vidas, praticamente. E não é ao acaso. Você não vai estar andando no mundo, numa praia, e de repente, uau, o acesso veio. Não. Esse tipo de experiência que você pode ter em lugares diferentes, sem o mestre, são os breakthroughs, os insights, as percepções humanas. A experiência
de se receber o conhecimento é outra. Enquanto a gente vive nesse mundo, gente, eu não sei se isso é resfriado, se é gripe. Começou de uma friagem. Eu fui para São Paulo de carro, voltei de carro. Estava muito frio. E por vezes o ar-condicionado ficou ligado porque não dava para ficar aberto. E outras vezes os vidros ficaram, não todos, mas ficaram abertos. E nas estradas, no frio, provocou essa reação. Então hoje é o dia que está meio... Vamos dizer assim, hoje está bem complicado. Quase que eu nem faço a live. Talvez eu tenha que interromper, eu ainda não sei. Tá? É horrível isso. Ela faz parte. Mas é limitante. E essa bênção, esse conhecimento que a gente pode ter nesse mundo, que a gente pode viver nesse mundo, que a gente pode experimentar, está ao nosso alcance. De alguma forma eu sempre soube disso. Por isso eu procurei consciente. Mas eu sei que tem gente que acha que não vai acontecer nessa vida. E essa é a maior desculpa. Porque daí você olha e fala, se não vai acontecer nessa vida, ou seja, é tão difícil de acontecer. Esse é o que o ser humano imagina. Então ele não abre seus olhos para ver o que pode estar ao seu lado. Para ver que ele pode ter essa experiência a qualquer momento. Isso que é maior. Graça é você ter esse corpo humano. Desculpe. A segunda maior graça é você cruzar. É você encontrar o Mestre. Tente imaginar a alegria de João, de Mateus. Tente imaginar a alegria de Pedro, quando eles tinham junto com eles alguém que podia revelar esse conhecimento. Alguém que se sentava com eles. Eles falavam sobre a vida eterna. Eles falavam sobre a luz. E dizia: Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Deus é Pai, não é padrasto. Deus tem amor real, uma ligação real. Uma ligação real entre pai e filho, porque ele é o Criador. Ele tão perfeitamente fez tudo, e se você olha, é tão perfeito tudo. E essa relação também é assim, perfeita. Essa reação é única entre um pai e um filho. E ele dizia: bata e a porta será aberta. Porque o reino dos céus, a casa de Deus, ela não fica de porta fechada. Mas é Ele que a abre e te recepciona.
Ele que é a chave, que abre essa porta, que te permite experimentar, que te permite ser, que te permite ver, viver. Ele que te permite a experiência de estar na presença. É Ele que te permite ver, sentir a vida como ela é. E eu sei que nesse mundo muita gente fica correndo atrás de sonhos, usando Deus. Então, assim, vocês vão atrás de Deus, as pessoas vão, não vou falar vocês, as pessoas vão atrás de Deus, para que Deus realize o sonho delas. Você não vê as pessoas indo atrás de Deus. Para saber o que seria perfeito para elas. Existem duas coisas nesse mundo. Tudo que você pode fazer é tudo o que você pode fazer. E tudo o que você pode fazer é suficiente. O ser humano nunca aceitou isso. Isso é uma qualidade ou um defeito? Tudo que você pode fazer é tudo que você pode fazer. Então, se você, nesse mundo, quer algo, corra atrás disso. Corra atrás das coisas que você olha e sonha com elas. Caminhe nessa direção, peça a Deus que te permita atingir isso, ser aquilo que você pretende. Mas lembre-se, tudo que você pode fazer é tudo que você pode fazer. E tudo que você pode fazer é suficiente. Faça. Não deixe de ser, não deixe de fazer, não deixe de experimentar, não deixe de viver. Se você está numa ilha, tanta gente passaram suas vidas em pequenas ilhas e nunca conheceram nada além do que tinha ali. Deus estava ali? Sim. Deus estava nas grandes cidades, quando as pessoas criaram ou fizeram as grandes batalhas, as grandes guerras, ou seus grandes feitos heróicos, que é uma guerra. Sim. Deus está nas grandes conquistas. Ele está nos grandes fracassos. Deus está na saúde, também está na doença. Deus está na velhice, Deus está na infância. Deus está em qualquer coisa, em qualquer período, em qualquer situação, porque Ele é o que mantém, cria todas as coisas. Para se ter uma experiência de Deus, para se experimentar Deus, é dentro de você. Para se realizar as coisas desse mundo, é onde elas estão. O importante é que você sempre saiba que você tem que se movimentar. O importante é que você sempre saiba que você tem que caminhar nessa direção. Movimento é vida. Entende? Então, seus sonhos, eles têm que ser
constantes. Eu sei que para algumas pessoas caminhar de um ponto a outro fisicamente, do quarto para a sala, é uma vitória. Às vezes a gente vê aqueles filmes de pessoas que sofreram um acidente e tem que se superar para recuperar o seu movimento completo ou a parte deles. E se vocês perceberem, um pequeno passo para algumas pessoas que caminham e correm não é nada, mas um pequeno passo para quem não pode dá-los, para quem não podia dá-los, é uma grande coisa. Um passo para quem não pode, às vezes, é muito mais gratificante do que correr para um atleta. Correr para um atleta é seu dia a dia. Para que um atleta tenha o mesmo prazer daquela outra pessoa que não podia dar esses passos, ele teria que quebrar seus próprios recordes. Mas a experiência é a mesma. Quebrando seus próprios recordes. É sempre você se movimentando, é sempre você se superando, é sempre você caminhando, é sempre você indo. É sempre você crescendo, é sempre você indo em direção à luz, é sempre você ir caminhando para se tornar para ser claro. Esse é o caminho. E nesse caminho tem um monte de variáveis. Se você me perguntar, Lael, quantos anos você tem? Acabei de fazer 68. Você tem sonhos em sua vida? Sim, claro que tem. Esse aqui é um dos negócios, dos empreendimentos que eu tenho. Essas lives, elas têm por finalidade que vocês me conheçam. É como se fosse o meu currículo. Porque eu tenho alguns cursos que eu recolhi, que eu fiz, que eu desenvolvi nesses 50 anos. E é claro que eu quero. É claro que isso vai ser colocado para vocês. Então, esse é um empreendimento, é um projeto. Se me perguntar assim, tem outros projetos? Tem. Tem muitos projetos. Fora alguns projetos pequenos. Eu estou começando um negócio novo. Eu montei minha própria casa em São José dos Campos. Uma casa de shake. Eu não sei se vocês já viram um shake como é. Eu me lembro de uma época na minha vida que eu me alimentava muito mal. Às vezes eu chegava no final da tarde, ou em alguns dias pela manhã, ou mesmo na hora do almoço, eu não tinha como me alimentar decentemente. Então eu ia e comia um salgadinho. Conhece salgadinhos? Aqui. Eu estou falando mal de salgadinhos? Não. Eu só estou falando que ele é um quebra-galho. Essa é a finalidade dele. Ele foi feito para você criar um happy hour. Foi feito para que você vá, coma um salgadinho e bata papo com as pessoas. O que você use numa comemoração de casamento, aniversário, o que quer que seja, numa festa. Mas para algumas pessoas eles se tornaram sua alimentação diária. E eu era um deles. Então, às vezes me dava um pouco de vontade de comer alguma coisa. E
sabe o que eu fazia? Comia bolacha. Nada contra as bolachas. Tem sua hora. Comia salgadinho. Nada contra os salgadinhos. Eles têm sua hora. Mas eles não deveriam substituir uma refeição. Eles não substituem uma refeição. E aí eu descobri que algumas pessoas, alguém que eu admiro muito, um atleta, Cristiano Ronaldo, ele tomava shake. Ele fala, como é que é? Ele fazia alguns shakes com alguns produtos de qualidade. E eu falei assim, opa, eu quero isso. E aí eu peguei e falei, eu vou começar a substituir as porcarias que eu como fora de hora, que não são naqueles momentos, que tem momentos para isso. Nos outros momentos onde eu deveria estar me alimentando, eu não tinha tempo, não tinha como, não tinha nada ali naquele lugar. Então, eu comecei a substituir essa má alimentação por uma coisa mais saudável. Então, eu descobri que eu poderia substituir refeições por shakes. Que haviam PhDs, que havia um prêmio Nobel desenvolvendo esse produto para o Ronaldo. E eu descobri que esse produto era acessível se eu quisesse. Aí o que eu fiz? Falei, eu vou fazer esse empreendimento. Vou montar uma casa de shake. Vou montar uma casa onde eu teria um ambiente social muito legal, onde as pessoas poderiam ir ali e tomar seu shake. E fiz isso. Então, se você me perguntar, você tem sonho? Sim, eu tenho, claro que tenho. Que sonho mais você tem? Eu tenho sonhos. Que é uma coisa que sempre fiz, que é viajar para fora do país. Eu tenho sonhos de viajar para muitos lugares ainda. E talvez morar em algum deles, não sei. Ou não, vou ficar aqui mesmo. Mas se você me perguntar se eu tenho sonhos, como eu tenho. Tenho muitos sonhos. Eu comecei meu segundo casamento o ano passado. Eu comecei a falar para vocês, eu fiquei viúvo, mas antes de conhecer a minha ex-esposa, que faleceu de câncer, eu namorei uma pessoa, e eu amei essa pessoa. E nessa época eu tinha um regime monástico, eu fiquei 11 anos monge. Então nessa época eu não podia, além de um relacionamento platônico, mas eu me apaixonei por uma pessoa. E um dia esse regime monástico, esses votos de castidade, pobreza e obediência terminaram. Então eu pedi essa pessoa em casamento. E por ela não ter paciência de me esperar, ela não sabia que esse regime ia terminar, ela casou com outra pessoa. Quando eu fui pedir em casamento já era tarde. Ela disse não. Isso foi há 40 anos atrás. Aí eu fiquei viúvo. E não estava bem, viúvo, não estava bem. Aí eu peguei e falei assim, minha vida terminou? Não. A vida segue, a vida continua. Aquilo que eu amei durante 35 anos está dentro de mim. Que é do pó vai ao pó, que é do espírito vai ao espírito. O espírito está dentro de mim. O espírito está dentro de cada um de nós, a essência está dentro de nós. Aí eu pensei, falei assim, eu vou ver como é que está aquela pessoa que eu me apaixonei por ela há 40 anos atrás. E essa pessoa estava livre como eu. E aí você pode pensar assim, que por que iria começar, por que empreender um casamento, uma nova vida,
sendo que é mais cômodo você parar por aí. Muita gente para por aí. Eu não. E desde o ano passado, estamos juntos numa nova vida, num novo empreendimento. E ainda virão muitos outros empreendimentos. Eu sou artista, pinto meus quadros. É assim. Esta vida, ela foi feita para você se retirar e ir para uma caverna porque você conheceu a Deus? Não. Essa vida foi feita para que você chegasse e falasse assim: encontrei o motivo da minha existência, eu nasci nesse mundo para encontrar Deus. Eu nasci nesse mundo para ser o que realmente eu sou. E aí, quando você descobre isso, você fala: ok, agora acabou? Porque muita gente... Desculpe, estou falando rápido demais. Muita gente acredita nisso, que quando você realizar Deus, sua vida acaba. Não. Não foi feito para isso. O Criador não fez para isso. Ele fez exatamente para que você, enquanto vivente nesse mundo, você, enquanto criatura, você possa ter a experiência de Deus. A experiência de Deus não foi feita para você tê-la quando você morrer. Não. A experiência de Deus foi feita para que você a tenha agora, enquanto você vive. E que você possa viver esse tempo que você tem, esses 100 anos que você tem, com Ele. Sentindo-o a cada respiração. Vivendo com Ele seu dia a dia. Em seus sonhos, na realização de seus sonhos, em seus empreendimentos. Entende? Na educação dos filhos, na convivência com os pais, com a família, com os amigos, com a profissão, com as atividades nesse mundo, com seus talentos desenvolvendo nesse mundo, com todos os seus sonhos. Entende? Esta vida é muito boa. Eu sei que existe um sentimento assim: o que eu estou fazendo aqui? Né? Por que eu vim? Para onde eu vou? Quem sou eu? E o ser humano tem essa tendência, e muita gente colabora com isso, que você deveria largar tudo, que você deveria simplesmente pegar toda a tua vida e falar: chega, vou embora, vou parar, não quero mais saber de nada. Assim como se parecesse uma desistência, mas não. Você vê mestres que usaram suas vidas como marceneiros, carpinteiros, pedreiros, sapateiros. Sabiam que teve mestre sapateiro? Teve mestre índio, herói. Teve mestre chefe indígena. Teve mestres feiticeiros. Tiveram mestres reis. Vários deles. No Egito teve mestre rei. Na Índia, Lord Rama. Tiveram muitos príncipes, muitos guerreiros que foram mestres. E todas as suas vidas, as vidas desses mestres foram vividas aqui. Kabir era um poeta. Gobind Singh era um guerreiro. Rumi era um sábio.
cada um com suas características, assim como você tem suas características. Não é, Meire? Assim como cada um de nós temos nossas características, nossos talentos nesse mundo. Um é cardiologista, o outro é artista plástico, o outro é engenheiro e por aí vai. Nossos talentos. Às vezes a gente olha e a gente está atrás de pequenas coisas. Muitas vezes realizações humanas não são os grandes feitos, como a gente vê às vezes nas metáforas da vida, nos mitos, nas grandes lendas. Não, às vezes o que a gente precisa é só saber aprender a tocar nosso negócio, fazer uma boa gestão, ter capacidade de gerenciar bem, de ter sucesso no que a gente empreende. Não importa se são as grandes coisas ou as pequenas coisas. O que importa realmente é que essa vida que a gente vive, essa vida que a gente segue e que a gente vai seguir, seja com Deus. E quando eu falo seja com Deus, eu não estou falando de forma religiosa ou como um ateu. Não. Porque Deus é para ser vivido dentro de nós. Deus é para ser sentido a cada respiração. Deus é para ser amado. Essa experiência de vida. Existe uma coisa, existe um dom, uma qualidade aí, que se chama gratidão. E você pode ter gratidão por muitas pessoas nesse mundo. Você pode ter gratidão por muitas coisas que acontecem para você. Mas ser grato por existir, ser grato por estar aqui, gente, eu estou fazendo gravação dessa live num celular. A letrinha minha é tão pequenininha nesse celular, eu não tenho nem como responder, não tenho nem como participar. Estou gravando ele de uma forma muito rudimentar. Eu ainda não, como eu falei, eu ainda não consegui que aquela pessoa de TI se sentasse comigo e desse uma organizada nisso. Ok? Então, por enquanto, eu peço que vocês me perdoem. Eu sempre deixo o meu telefone, conversa comigo fora da live. Vamos fazer as perguntas que precisamos, as interações que precisamos, usando o número de telefone pessoal meu. Por aqui não tem como. Mas vocês podem ter certeza de uma coisa, eu vejo o rostinho de vocês aí. Entende? Eu vejo vocês participando da live. A única judiação é que depois, quando a live termina, ela não grava as pessoas que estavam na live. Então eu vejo mais aqueles rostos conhecidos, que eu já vi outras vezes. Mas pessoas, por exemplo, que não fazem parte do meu dia a dia, que eu não sei quem são. Se vocês não pegarem meu telefone e derem um oi para mim, eu não vou ter como saber quem você é. Eu estava uma hora aqui antes de começar a live e eu pensei assim, eu não posso ter expectativas com as pessoas que estão na live. Porque a gente tem uma tendência, eu tenho uma tendência, de que todas as pessoas que de alguma forma entrem em contato comigo, assistam essa live, queiram se tornar
parceiras minhas, queiram se tornar minhas amigas, queiram se tornar íntimas, no sentido de manter um relacionamento, e perguntas e respostas, e, sabe, essa coisa bonita que é a rede social. E às vezes eu estava pensando exatamente isso, eu estava indo em direção da Copa. Eu gravo na sala, tá? Isso aqui é minha sala. É o escritório, mas fica na minha sala. Minha sala é grande, é bem grande. Então ela é dividida de um lado, sabe aquele ambiente compartilhado? Acho que é esse o nome. Então eu tenho a Copa ali, eu tenho a sala de estar ali, eu tenho o escritório aqui, entende? A minha sala tem vários ambientes e eu gravo aqui no meu escritório. Nem sei por que eu estou falando isso. Eu estava indo em direção da Copa e olhando uma estante que tinha lá, e caminhando em direção a essa estante, eu me lembrei disso. Às vezes tudo que as pessoas querem é assistir a live, mais nada. Elas não querem saber quem eu sou, sabe? Não querem saber se tem algo que eu possa dar para elas, que eu possa oferecer para elas. Elas não têm ideia se eu tenho uma experiência, e elas não têm ideia que essa experiência é prática, e elas vão ter essa experiência se ficarem comigo. Elas pensam que é uma experiência fictícia, que eu estou falando sobre uma teoria. Eu tenho uma experiência. Não, eu tenho uma experiência que vocês podem ter. Uma experiência que eu quero, que eu preciso que vocês tenham. Não é por mim, é por vocês. Existe uma experiência para vocês. Existe algo que eu posso dar a vocês. Existe algo que eu possa indicar esse caminho, que vocês possam ter essa experiência. Essa experiência é verdadeira, é real. É algo para se ter, para você receber uma data, um dia determinado na vida de vocês. Assim como na minha foi em 1973. Eu não estou simplesmente aqui falando. Eu estou falando sobre algo que vocês podem, se quiserem, ter. Eu não estou falando sobre ensinar mantra. Eu não estou falando sobre ensinar técnicas de visualização. Não é isso. Eu estou falando de uma experiência real, verdadeira, prática. Ok? Gente, como eu falei no início da live, eu não sei se eu chego no final dela hoje, porque realmente eu estou meio resfriado, brabo aqui. Me atacou legal, muita friagem. Estrada, vento, ar-condicionado e vidro aberto. As duas coisas, no frio de madrugada, me detonou. Então eu estou meio... aqui. Mas eu estou tentando. Na verdade, eu não gosto da palavra tentar, né? Eu nunca me esqueci de uma pessoa que chegou e falou assim, gente, estava num treinamento, eu ainda estava aprendendo, né? Não, acho que nem sei se foi acho que não foi nem numa academia de líderes que eu me certifiquei, foi antes disso, um treinamento dos primeiros. Eu lembro que a pessoa falou assim, fiquem todo mundo em pé. Aí todo mundo ficou em pé. Tinha quantos? Acho que umas 700 pessoas. Desculpe, gente. Aí ele falou assim, ok, agora eu quero que todo mundo tente sentar-se. Tentem sentar-se, só tentem. Um monte de gente sentou. Aí ele falou, gente, vocês não me entenderam. Fiquei todo mundo em pé de novo. Eu não pedi para vocês se sentarem. Eu não pedi isso. Eu não falei assim, sentem os que conseguirem. Não. Eu pedi para vocês tentarem se sentar. Ele falou, agora se sentem. Todo mundo sentou. Aí ele falou, ok, eu quero que vocês tentem se levantar. Algumas pessoas ficaram em pé. Ele falou, gente, vocês não estão entendendo. Quando vocês tentam, vocês não fazem. Tentar não é fazer.
tentar já é a derrota. Não conseguir é a vitória. Como é que é? Não conseguir é a vitória. Tentar é derrota. Porque tentar você não vai conseguir. Você só vai tentar. Faça. Você pode não conseguir. Entendeu? A vida é assim. Nessa vida existe dentro da gente o poder maior. A vida imortal, eterna, que nunca teve princípio e nunca terá fim, reside aqui dentro. Está aí. E eu não falo isso, gente, eu não falo isso como teoria, pelo amor de Deus. Eu não estou falando isso como fé. Eu não estou falando isso que isso está dentro da gente, porque é uma coisa que está nas Escrituras, que foi dita pelos profetas, não. Eu experimentei isso. E não é que eu experimentei porque eu consegui. Gente, não se consegue. Se tem. Não se consegue. Vai até uma pessoa que tem essa experiência e essa pessoa faz. Transmite isso. Não é uma coisa de fé. Não é uma experiência de fé. Deus não está dentro de mim porque eu tenho fé que Ele está dentro de mim. Então eu vou ter experiência de que Ele está dentro de mim. Eu não estou falando de fé, gente. Fé independe disso. Fé é outra coisa. Quando a pessoa pede para você comprar uma casa junto com ela, e ela fala, eu preciso de assinatura sua. Você assina como meu fiador? Você endossa que eu vou pagar? Você me conhece? Isso é fé. Aí você vai e assina embaixo. Entende? Eu não estou falando desse tipo de fé. Eu estou falando de que você é o Espírito. Você é a vida. Isso não é fé. Não é que eu sei que eu sou a vida. Não é que eu quero que você tenha consciência de que você é a vida. Não, não é isso que eu estou falando. Não é essa a minha mensagem. Minha mensagem é, você pode conhecer a si mesmo. E eu não estou falando isso que você vai conhecer a si mesmo algum dia. Não, eu sei como fazer isso. Entendeu? E eu quero que vocês tenham essa experiência. Eu rogo para que vocês entendam que existe o acesso. E que vocês busquem esse acesso. Entende? Gente, eu consegui chegar até aqui, para mim foi uma vitória. Antes de começar a live eu estava tossindo muito. Garganta minha braba. E é uma vitória ter chegado até aqui. Pelo menos para mim. Eu não queria dizer para vocês logo no começo da live, gente, hoje não vai ser possível. Entende? Eu tinha que fazer. A mensagem principal é essa. Essa vida é para ser vivida com o conhecimento. Não é para você viver essa vida ansiando, sonhando com ter o conhecimento após a morte. Esquece isso.
Se você não tiver o conhecimento aqui, você não vai ter lá. Porque eu sei disso, porque essa é a mensagem dos profetas. É aqui que o Mestre vem. É aqui que o conhecimento é dado. Neste corpo. Se enquanto vives, não realizares a vida que você espera. O aprendizado, a escola, a vida, a luta, o acontecer, a aventura humana é aqui. Para isso você tem esse corpo. E não é que você vai ter que deixar uma coisa pela outra, não. É o que eu estava tentando falar desde o começo, não é deixar uma coisa pela outra. É simplesmente você conhecer-se a si mesmo e ser quem você está sendo. Com a experiência de Deus. Entende isso? Com essa experiência interna. Com essa experiência do Espírito. Não é que você vai escolher uma coisa ou outra. Não. Essa vida é para ser vivida. Fisicamente, mentalmente e em espírito. Porque você é espírito. Você não é o corpo, nem o mental. Você está dentro do corpo, dentro do mental. Esse é seu instrumento para existir nesse mundo. Mas quem é você? O que é você? Seja você neste mundo. Seja você existindo neste mundo. Seja você experimentando, aprendendo, fazendo seus cursos, suas coisas, no teu consultório. Seja você com seus relacionamentos, com o lugar que se vive, com tudo. Seja você. Curta isso. E cada vez que você estiver aí, valorize essa respiração. Para você ver se uma pessoa está viva. Perceba se ela está respirando. Porque é então que, antes de ter o conhecimento, porque é então que nós não vamos entender, não compreendemos, não valorizamos que estamos respirando. Vemos o outro doente, vemos o outro morrendo e queremos saber se ele ainda está respirando. Nós estamos respirando e não estamos morrendo. Nós estamos vivendo, respirando. A respiração vem e vai. A respiração acontece. Quem respira em nós é a vida. A vida respira em nós. A respiração é o movimento da vida em nós. Quando você sente a respiração, você está sentindo Deus. Deus é a vida dos homens. Entende? Por isso foi chamado. Fez o homem do barro, dos elementos desse mundo, e soprou sobre ele. Soprou nele o Espírito, a vida. Soprou, respirou, e o homem respirou pela primeira vez. Isso não é o homem adulto, não. Isso é lá, no feto. Entende? Quando esse movimento do verbo, esse movimento do Espírito, começou. E essa experiência é para sempre, gente. Ela não é uma experiência assim, que você vai ter só nesta vida. Porque esse é um dos tesouros, o mais importante deles. Então, o que eu estou falando?
Eu só estou repetindo. Ele é o mais importante de todos os tesouros. Esse você leva consigo. Esse não vai ao pó. Esse tesouro que você junta aí é eterno. Esse é o motivo pelo qual você existe nesse mundo. Entendi? Gente, eu vou ter que me poupar agora. Daqui a algumas horas começa meu segundo empreendimento, que é minha casa de shake. Então eu tenho que... E ela é na minha casa, exatamente, nesta sala. Eu montei aqui minha sala social, agradável, onde tem vários lugares, tem quase 30 lugares, como um pub, para que você possa estar aqui e tomar um shake, comercialmente falando. Esse é meu outro empreendimento. Então, daqui a pouco eu tenho que me preparar para ele. Tem algumas coisas que ainda estão sendo feitas, um filtro de água que eu comprei tem que ser instalado, estou aguardando o instalador. Ontem eu cismei de fazer uma macarronada bolonhesa, maluca. Agora eu tenho que lavar as panelas antes de começar, porque eu uso a mesma cozinha para fazer o shake, então eu tenho que deixar tudo limpo. E eu estou meio resfriado. Vai ser um empreendimento duro. Essa é a vida, gente. Com todos os nossos sonhos, as nossas lutas, ok? Com todas as coisas que a gente pode e deve fazer. Com todos os movimentos que a gente precisa ter, porque movimento é vida. Ok? Então, gente, obrigado por estarem comigo. Meio chatinho hoje, tá? Obrigado por estarem comigo. Amanhã estaremos juntos novamente. Não se esqueçam. Meu telefone pessoal vai estar aí no comentário, ok? Para perguntas, interações, para dizer eu estou aqui. Ok? Certo, Meire? Por que eu falo Meire? Porque a Meire... A gente já falou algumas coisas e nem foram perguntas. Ela não me fez diretamente perguntas. Foi mais uma interação, mas eu gostei muito. É isso aí, Meire. Tamo junto. O caminho nosso é longo, porque eu não sei quanto tempo cada um de nós vai viver, mas esse caminho é nosso, ok? E se você quiser, essa experiência que eu tenho, não é a experiência que eu desenvolvi, gente, a experiência que eu recebi em 1973, vocês podem ter agora, ok? Essa é a minha missão, ok? Por isso eu faço as lives, para que vocês saibam que essa experiência existe e vocês podem ter. Ok, gente? Obrigado por estarem comigo. Até amanhã. Graça e paz. Ok? Cara.